Hoje vamos falar sobre o contentamento, que na verdade é um tema sobre o ser feliz. Vamos lá? Perguntinha. Você é feliz? Normalmente quando a gente faz essa pergunta, se você é feliz, normalmente as pessoas respondem assim, às vezes sim, às vezes não, às vezes sou, às vezes não sou. Mas a questão é que a felicidade é um tema desafiador para nós e para as gerações todas. A Tirza, minha filha querida, entrou, coisa boa. Estamos tratando sobre a questão do contentamento e sobre a questão do ser feliz. Normalmente essa pergunta atordoa as pessoas porque a gente fica com receio de responder, né? Será que eu sou feliz mesmo? Será que eu não sou? O que é ser feliz, né? Então eu estou desafiando você a pensar um pouquinho sobre essa questão, se você é ou não feliz. E aí a pergunta-chave é essa: você é feliz? Ou você é contente? Ou a Clemens. Oi, Clemens. Você é feliz ou é contente? Contentamento e felicidade são coisas distintas, complementares, né? Como é que a gente pensa um pouco nisso? E eu quero trazer esse assunto para vocês hoje muito a partir do que eu tenho experimentado, do que eu tenho vivido, da minha própria experiência, inclusive em decorrência do processo terapêutico, né? Eu tenho discutido muito esse assunto na minha terapia e com a minha terapeuta, sobre essa questão da felicidade. Eu tenho descoberto assim, coisas muito interessantes sobre esse tema. E já que demos aí o prazo regulamentar das pessoas se conectarem, né, vamos em frente. A Clemens está dizendo, sextou comigo. Obrigado, Clemens, obrigado. Eu fico aguardando assim, ansiosamente esse nosso momento de sexta-feira para a gente poder conversar um pouquinho, tratar desses assuntos, né? E a meu ver, abrir o final de semana, porque a última coisa que eu faço na minha semana é essa live. Depois eu tenho aí o resto de sexta, sábado, domingo, para cuidar de outras coisas, cuidar do jardim, passear com o meu cachorro, andar de bicicleta e coisas dessa natureza, né? Legal, olha só. Deixa eu abrir esse tema então, reforçando a pergunta: você é feliz? Você consegue discernir o que é felicidade? A gente precisa caminhar um pouco nisso e entender algumas coisas. Primeiro, o conceito de felicidade, associado a outros conceitos, obviamente, é um dos temas mais recorrentes na história da humanidade e notadamente na história do pensamento organizado da humanidade. Quando você pensa em como nasceu a filosofia, como nasceu todo o pensamento religioso, como nasceu todas as nossas relações, sejam elas relações subjetivas ou relações objetivas, seja elas relações inefáveis, sejam elas relações ligadas à espiritualidade, à transcendentalidade, todas essas relações têm por pano de fundo essa grande preocupação em ser e entender o que é ser feliz. Porque às vezes a gente, por não discernir muito bem que isso está presente na história da humanidade, a gente começa a se olharmos um pouco mais amplamente, a gente começa a se perguntar o seguinte: os índios são felizes lá no meio da mata, os milionários são felizes nas suas mansões, dentro dos seus jatinhos, as pessoas presas podem ser felizes, as pessoas que estão nos campos de refugiados podem ser felizes, as pessoas que perderam todas as suas coisas podem ser felizes. Ou a gente começa a usar as nossas pequenas tragédias, os nossos pequenos dramas, ou as grandes tragédias e os grandes dramas,
como justificativa para a gente poder não enxergar este processo da felicidade. Então essa é uma questão complicada, que a filosofia perpassa isso desde 3.000 anos antes de Cristo até atualmente. Esse é um assunto que ainda palpita e é um assunto para o qual nós não temos respostas definitivas, mas temos respostas decorrentes do nosso capital existencial. Cada um de nós vive a sua experiência existencial e acumula nessa sua experiência existencial um conjunto de conceitos ligados a essa questão do contentamento e da felicidade. Então, olha só que coisa interessante. Aristóteles dizia que felicidade é o equilíbrio e a harmonia entre, a partir da prática das virtudes. Então, o que é que o nosso querido Aristóteles dizia? Ele dizia assim: ser feliz é quando eu consigo equilibradamente exercitar todas as chamadas virtudes universais: coragem, bondade, verdade, integridade, comiseração e por aí vai, né? Então, para Aristóteles, o homem é feliz quando ele equilibra todas essas coisas. Ou seja, por exemplo, verdade sem amor me torna muitas vezes perverso. Eu digo a verdade, mas se eu não digo a verdade, que é uma virtude, né, a partir do amor, que é outra virtude, se eu não digo essas duas, se eu não combino essas duas coisas, a forma como a verdade é expressa gera dor e sofrimento no outro, e, portanto, produz infelicidade, né? Então, esse elemento aristotélico é um elemento complementar, né? Ele diz: olha, você pega as virtudes e atua com as virtudes de modo equilibrado, você se tornará um homem feliz. Essa é a filosofia aristotélica. Epícuro, que trabalhava com um conceito de absolutamente descrença nas coisas, portanto ele buscava a satisfação dos desejos a todo custo, ele dizia que feliz é o homem que consegue satisfazer o seu desejo, todos os seus desejos. E a felicidade plena é a realização plena de todos os desejos. Só que a teoria do Epícoro era uma teoria complicada, porque nós entramos num ciclo de satisfação pela satisfação, e isso gera em nós um vício, que é o vício da insatisfação. Então, se eu fosse capaz de realizar todos os meus desejos plenamente, eu seria infeliz a partir do momento que eu não tivesse mais desejos a satisfazer, né? E aí a teoria epicurista, ela esbarra nessa contradição em termos. Já Pirron de Elis, que é o pai do ceticismo, Pirron de Elis dizia o seguinte: felicidade, na verdade, é a capacidade que você tem de estar tranquilo. E ele compara a felicidade ao remanso de um rio. Ele diz: de repente o rio vem naquela luta terrível, é cachoeira, é obstáculo, é isso, é aquilo, é aquilo outro. De repente o rio encontra um remanso. Aí você olha para ele, a sensação é de que ele está absolutamente tranquilo. E é essa tranquilidade que enseja o conceito cético de Pirron de Elis sobre felicidade. Mas olha só que coisa bacana, nós estamos falando daquilo que subsidia a nossa cultura judaico-cristã, greco-judaico-cristã de caráter ocidental. Então nós falamos do Aristóteles, falamos do Pirron de Elis, falamos do Epícoro, poderíamos falar de todos eles, mas do outro lado também do mundo. Oi, a Lianinha, minha esposa querida, entrou. Ela está sempre me dando esse prazer da presença dela nessas nossas conversas. Obrigado. Veja, mas a gente pode ir para o outro lado do mundo, discutir a questão da filosofia, e a gente bate de cara com o budismo. Os budistas, a partir do conceito básico de Siddhartha, o Gautama, né? Ou o Juvencio. Oi, querido. Juvencio, nós precisamos tomar um café. Fica aqui o recado na internet. Olha só, os budistas acreditam de forma
bacana, né? Eles acreditam que a felicidade se dá pela liberação do sofrimento, pela superação dos desejos. Então repare que coisa interessante. O Pirron de Elis, o Epícoro é exatamente o oposto daquilo que preconiza o pensamento budista. Os epicuristas, portanto os discípulos de Epícoro, diziam: olha, você quer ser feliz, satisfaça seus desejos. Já Siddhartha, o Gautama, portanto o Buda, ele dizia: você quer ser feliz, liberte-se dos desejos. O homem que não tem nada a desejar é um homem que encontrou a felicidade. Os chineses, tanto Lao Tse quanto Confúcio, diziam coisas muito interessantes sobre a felicidade. Lao Tse dizia o seguinte: se você quer ser feliz, seja natural. E olha que Lao Tse é o primeiro filósofo que diferencia o conceito de natural do conceito de normal. Porque natural é aquilo que a natureza produz, e normal é aquilo que nós convencionamos achar por bem acatar e aceitar, tanto individual, quanto social, quanto culturalmente. Então veja, existem muitas coisas que são normais nas nossas sociedades que não são naturais. Ou seja, e aí Lao Tse ia dizer: olha, se aquilo que você busca não tem paralelo na natureza, muito provavelmente não será objeto da sua felicidade, vai ser objeto de algumas coisas. Eu não quero me delongar nesse conceito, mas eu preciso esclarecer uma coisa. Veja, quando uma pessoa entra num processo de consumo compulsivo, eu vou tirar a palavra compulsivo, né? Se uma pessoa entra num processo de consumo, esse consumo é considerado pela sociedade capitalista normal, mas não é natural, porque o consumo, pelo consumo, não faz parte das reciprocidades que existem na relação natural das coisas. Então, o Lao Tse vai lá na China, 2000 anos antes de Cristo, já começa a trabalhar, e ele é o primeiro que assim o faz na filosofia, a diferenciação entre aquilo que é normal e aquilo que é natural. E aí o Lao Tse preconiza: o homem feliz é aquele homem cujo modelo de vida é aquilo que está presente na natureza. E aí o Lao Tse vai estabelecer uma série de conceitos, e os seus discípulos e os seus estudiosos posteriores vão começar a colocar coisas muito interessantes sobre isso. Por exemplo, coma as frutas que a natureza está oferecendo nessa época. Então ele diz assim: a alimentação, né? A alimentação é aquilo que você tem disponível no lugar que você está, na região que você está, no momento que você está. Quando você começa a congelar banana para consumir numa época que não se produz banana, não estou dizendo que isso é certo nem errado, estou dizendo que na teoria de Lao Tse isso não é um processo natural, embora seja um processo normal, né? A gente passou a acreditar nessa normalidade, né? Mas não é um processo natural. Aí o Lao Tse ia dizer: olha, isso provavelmente não te fará bem, né? Então, para Lao Tse, Confúcio já dizia assim: se você respeita o fluxo normal, o fluxo natural das coisas, e esse fluxo normal estabelece entre você e as pessoas uma harmonia a partir da diferença, a harmonia que a diferença produz, que é um mosaico que gera uma beleza natural pela própria composição das diferenças, isso é ser feliz. Então, o que é ser feliz para Confúcio? É o cara que consegue harmonizar-se nas suas relações, inclusive presumindo e pressupondo a construção de um cenário ou de uma pintura que seja uma pintura maravilhosamente bonita a partir das diferenças existentes entre as pessoas, né? Na Índia, o Mahavira reduzia isso a uma questão muito objetiva. Ele dizia: ser feliz é quando eu sou capaz de viver pacificamente, pacifistamente, com não irascibilidade e com quietude.
Então ele coloca 4 coisas. O homem feliz, o ser humano feliz, é aquele ser humano que vive numa relação pacífica, construindo o pacifismo a partir de si mesmo, porque ele é pacífico, ele está em estado de paz. Olha, e por ser isso, ele abre mão da agressividade, porque ele vive num processo de quietude. A bem da verdade, eu dei esse mosaico para vocês para a gente poder entender que todos os grandes pensadores que fizeram a nossa história, tanto no Ocidente quanto no Oriente, quanto no mundo ocidental quanto oriental, todos os grandes pensadores, todos os grandes homens que realmente criaram o nosso sistema, se preocuparam em discutir a questão da felicidade. Mas o que mais me chama a atenção é que o fato de todos buscarem a felicidade como expressão do estado de ser feliz tem diferentes matizes em todos esses grandes pensadores, mas fundamentalmente tem uma coisa em comum. E é essa coisa em comum que começou a ser discutida muito recentemente, que é a questão do contentamento. Então, se você me pergunta hoje assim, Homero, você é feliz? Eu diria assim, às vezes eu estou feliz, às vezes eu não estou feliz. Mas sempre eu sou contente. E essa é a grande novidade que eu queria trazer para você nessa live de hoje. Ou seja, a felicidade é um momento que você vive em função de um conjunto de circunstâncias que estão presentes naquele momento, mas que não há garantia de estarem presentes em outros momentos. Mas o estar contente é quando eu sou capaz de absorver em todo e qualquer momento o significado daquilo que eu estou vivendo na sua mais profunda existencialidade. Ou seja, estar contente é quando eu sei viver em 3 grandes dimensões da minha vida. Estar contente é quando eu sou capaz de manter um alto grau de aspiração, no sentido não do desejo compulsivo, mas no sentido existencial de saber que eu tenho um propósito na vida pelo qual eu existo. Então, esse conceito de aspiração é aquele conceito que diz assim, eu estou vivo, consciente da minha vida, para fazer alguma coisa que vai mostrar a mim e ao mundo a razão pela qual eu existo. Então, aspiração. A segunda coisa é o encantamento, é quando eu sou capaz de descobrir e de me deixar encantar em todas as circunstâncias da vida, por mais perversas que elas sejam, porque é o encantamento que mantém acesa a chama da esperança. Então você fica pensando assim, olha só, tem um tratado muito interessante escrito a partir desse movimento que tem acontecido nos últimos anos sobre a grande questão humana e humanística, que é a questão dos refugiados, pessoas que estão fugindo da guerra, fugindo de situações adversas, vivendo em campos de refugiados, e esses campos são terríveis, ou pessoas que estão vivendo em profunda miséria, ou em países com situação econômico-financeira absoluta, ou em situação social abaixo da crítica, etc. E uma pesquisa feita aí, você encontra, nessas pessoas, você encontra esperança, você encontra alegria, você encontra otimismo, você encontra forças para lutar a partir e apesar de todas as situações adversas que estão que essas pessoas estão vivendo, né? Então existem estudos muito interessantes sobre isso, que mostram, por exemplo, que muitas pessoas que ao estarem vivendo processos de infelicidade conseguem estar contentes naquela situação, porque mantém a chama da esperança e a energia capaz de mobilizá-las a um processo transformacional que inspira outras pessoas, que mobiliza todo mundo, que faz dar a volta por cima, que faz com que as coisas aconteçam. Então eu tenho aprendido a dizer assim, as pessoas às vezes me perguntam, você é feliz? Como sendo um estado perene.
E eu gosto de responder isso e tenho aprendido a responder a partir disso, no sentido de dizer que, olha, às vezes eu sou feliz, às vezes eu não sou feliz. E eu vou corrigir porque eu acabei dizendo errado. Às vezes eu estou feliz, às vezes eu não estou feliz, mas eu sempre sou contente. Olha que coisa legal, porque o contentamento, diferentemente da pressuposição da felicidade como estado, o contentamento é a capacidade de lidar com todas as ocorrências que estão diante de mim, no sentido de me capacitar e me fazer ser capaz de viver, apesar das circunstâncias. Então veja, é a capacidade que eu tenho de saber lidar com todas as coisas. Então eu digo assim, eu sei lidar com a abundância, sei. Eu sei lidar com a escassez, sei. Então esse conceito é um conceito de contentamento. Não significa que eu goste da escassez, mas significa que eu sei lidar com ela. E esse é um fato que leva Shakespeare, atribuído a ele, e aí eu confesso a vocês que eu não tenho certeza, mas as pessoas atribuem essa frase a ele. Shakespeare diria assim, nós reclamamos de 5% do que nos falta e esquecemos de ver e de celebrar os 95% do que temos. Então eu foco a minha vida naquilo que me falta, na escassez, e deixo de ver a abundância que me cerca. Então quando isso acontece, eu saí do contentamento para buscar na felicidade um estado que é um estado efêmero. Porque olha só que coisa interessante, quando você pega o exemplo do Siddhartha Gautama, e eu vou também dar o exemplo de Jesus nesse sentido, o Siddhartha Gautama, quando ele passou um tempo da vida dele vivendo entre os Vedas, havia um processo de mortificação do corpo pela diminuição essencial das coisas, quer dizer, que eles se alimentavam às vezes de uma colher de arroz por dia. Então, essas pessoas tinham restrição de tudo, eles viviam na mais absoluta penúria. A alimentação desses caras às vezes era uma colher de arroz durante o dia inteiro. Então a pergunta que se faz é a seguinte: eles sentiam fome, e trabalhavam nisso, e esse era o grande desafio, é fazer com que a fome não lhes tirasse a paz, saber lidar com isso. Isso era uma escolha que eles tinham. Se você pergunta o seguinte, será que Jesus, quando eles estavam lá torturando Jesus, quando estavam pregando na cruz, quando estavam fazendo isso, será que Jesus estava feliz? Muito provavelmente não, ele estava sofrendo, ele estava vivendo uma dor intensa. Mas será que ele estava contente? Muito provavelmente sim, porque ele estava desempenhando o papel para o qual ele tinha se preparado a vida inteira para enfrentar. Então, olha só que interessante, ser feliz ou não é uma questão de estado, e ela acontece em determinadas circunstâncias da minha vida. Agora, o ser contente é quando eu lido com estas coisas a todo momento. Por isso eu sei viver, quer dizer, eu não sei, eu estou usando isso retoricamente. Por isso o ser contente é quando eu digo assim, olha, eu sei viver na alegria, na tristeza, na felicidade, na saúde, na doença, na abundância, na escassez. Eu consigo viver em todas essas circunstâncias, e estas circunstâncias não me tiram a paz. Por isso eu sou contente. Estas situações não me tiram a esperança e o encantamento. Por isso eu sou contente. Estas coisas não me tiram a aspiração. Por isso eu sou contente. E veja, tem um livro interessantíssimo chamado A Arte na Concentração, que é a história de um
é a história das grandes coisas que foram produzidas no campo de concentração por pessoas que, diante daquela tragédia absurda provocada por um louco, por um doido, né, que foi o senhor Hitler, em Auschwitz, pessoas escreveram coisas lindas, poemas maravilhosos, pinturas fantásticas, a literatura bacana. Será que essas pessoas estavam felizes ali? É claro que não, mas elas se usavam de todas as suas competências, de tudo aquilo que tinham, para conseguir manter a paz, manter a aspiração, manter o encantamento, apesar das tragédias. E os sobreviventes, quando nos contam dessa história, nos contam a partir da superação, a partir da aspiração, a partir da paz. Então, o ser contente é a integração sistêmica que eu tenho de todos os elementos da minha vida para fugir desse dualismo maniqueísta de certo, errado, bonito ou feio, alto, baixo, gordo ou magro. Ou seja, o mundo não se divide nos 50 tons de cinzas. O mundo é muito mais rico do que isso. E quando eu sou capaz de estar contente, eu estou mobilizando tudo que existe de melhor em mim, que me é dado pelo inefável, que me é dado pelos elementos que estão conectados diretamente à minha crença, para que eu continue agindo como uma pessoa que inspira. Portanto, pessoa que dá sabor à vida, pessoa que ilumina a vida, apesar da escuridão na qual às vezes querem nos colocar. Então, veja, eu tenho aprendido isso de uma forma muito interessante. Eu tenho aprendido isso no sentido de olhar para as coisas que me cercam e ter o discernimento de que tudo passa. E essa é uma lição do contentamento. Quando eu estou em estado de contentação, eu continuo agindo, eu continuo, portanto, aspirando coisas, eu continuo em estado de paz, eu continuo em estado de encantamento. Porque é esse conceito de que as coisas passarão e de que outras manhãs virão, é que faz com que eu entenda que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, que a tormenta vai passar, que os dias de bonança virão, e eu luto para que isso aconteça, mas eu não luto a partir da resignação, eu não luto a partir do ressentimento, eu não luto a partir da transferência de responsabilidade, eu não luto a partir da culpa, eu luto a partir da liberdade, eu luto a partir da paz, eu luto a partir da alegria, eu luto a partir da minha capacidade de dizer não sem ódio. É da minha capacidade de dizer não concordo sem maldade. É da minha capacidade de dizer que a diferença é possível, embora muitas vezes eu não concorde com ela, ok. Então, estar em estado de contentamento é entender que tudo passa. Tudo passa. E se hoje eu estou sofrendo, portanto infeliz, se eu sou uma pessoa contente, eu olho para aquilo com outros olhos. Eu tive uma cliente há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, que veio me procurar porque ela não estava conseguindo deslanchar-se em algumas áreas na vida, e nós descobrimos que havia um elemento que aprendia a um luto não vivido. E todas as vezes que a gente conversava, né, ela se remetia a um elemento comum, que foi a perda do pai dela. E como o fato dela ter perdido o pai e não entender por que aquilo tinha acontecido, e na tragédia com que aquilo aconteceu, fez com que ela desenvolvesse em si um sentimento de ressentimento com o mundo, com Deus, com os profissionais que cuidaram e com ela mesmo, né? Porque às vezes ela se dizia: eu poderia ter ficado mais tempo com ele, os médicos poderiam ter feito isso, poderia ter acontecido aquilo outro, e de fato não aconteceu.
E aí um dia, numa das conversas, a gente abriu o tema do contentamento e eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, tudo isso que você me fala é legítimo e isso te traz uma dor muito profunda e eu quero me solidarizar com você nessa dor da sua perda, que é uma dor muito profunda. Mas eu queria lhe fazer uma proposta na nossa sessão de hoje. Eu queria lhe propor que me contasse o outro lado da moeda da história do seu pai. Como é que era o seu pai? Como é que era o seu pai? E ela, com muita dificuldade, começou a me contar a história dele. De quão alegre ele era, de quanto interessante ele era, de que bom humor ele tinha, de como é que ele conseguia fazer piada de tudo e de que ele transformava as situações em que ele vivia por causa da alegria, por causa das coisas, e que nos momentos mais terríveis da vida dele, o momento de uma perda de um negócio, alguma coisa assim, ele dizia, olha, perdemos, mas a gente está com a saúde necessária para começar tudo de novo, e ele começou tudo de novo, e a vida prosseguiu, aquela coisa toda, e essa sessão eu propositalmente a prolonguei um pouco mais, e daí um pouquinho ela estava rindo de coisas que ela se lembrou do pai, que eram coisas maravilhosas, e começou a chorar, porque se lembrou de coisas tão gostosas do pai, e no final parece que ela teve um insight, e ela virou-se para mim e disse, eu estou com a vontade de chorar de saudade, mas não chorar a perda. Eu estou agora chorando a saudade, eu estou chorando a falta, mas não estou chorando a ausência dele, mas não estou mais chorando a perda, porque ele tem tanta coisa bacana com a qual eu posso me sustentar, e a perda dele foi uma fatalidade com a qual eu preciso aprender a lidar. Veja que coisa bacana isso. Oi, André, um beijo para você. Veja que coisa bacana isso. Saber lidar com a abundância é tão difícil como saber lidar com a escassez. Saber manter a paz na doença é tão difícil quanto saber manter a paz na saúde. Saber manter a paz diante de uma conversa difícil é tão difícil quanto saber manter o equilíbrio dentro de uma conversa fácil. Usando uma metáfora interessante, metáfora não, um caso real. Uma pessoa veio me procurar há um tempo, aliás, foi até uma entrevista que eu dei, se eu não me engano, para o Correio Brasiliense aqui em Brasília. Uma repórter me perguntou uma vez, dizendo assim, Homero, como é que as pessoas devem se comportar na festa da empresa no final do ano? E eu achei muito legal essa pergunta. Como é que as pessoas devem se comportar na festa de final de ano fornecida pela empresa? Eu disse para ela, olha, a pessoa deve se comportar lembrando que no dia seguinte ela vai ter que voltar para o trabalho. Portanto, não, cuidado, se você for subir na mesa, fazer um bunda lelê na frente do seu chefe, lembra que no dia seguinte você vai encontrar com ele vestido de terno, gravata, enfrentando os problemas do dia a dia. Então repare, não é que as pessoas tenham que ficar se contendo o tempo inteiro, mas prudência, água benta e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. E isso é o princípio básico do contentamento. As coisas passam e eu preciso saber lidar com elas para que elas passem, porque se eu não souber lidar com as coisas que passam, elas vão voltar até eu aprender a lidar com elas. Quem não aprende a lidar com a falta de dinheiro vai faltar dinheiro a vida inteira. Quem não aprende a lidar com pessoas difíceis vai ter pessoas difíceis diante de si a vida inteira. Então, olha que coisa bacana isso. Então, veja, o contentamento é a capacidade de lidar com todas as ocorrências que a vida nos traz, a partir do entendimento de que tudo passa e de que as coisas só fazem sentido quando eu tenho um propósito. E o propósito da vida da gente não precisa ser um propósito messiânico, transformacional. Muitas vezes, quando a gente fala de propósito, as pessoas viram e dizem, mas eu não tenho nenhum propósito grandioso. Será que não?
Eu conversava, ainda essa semana, eu conversava com uma pessoa sobre a questão da paternidade, da maternidade, e eu diria o seguinte: olha, você já pensou na dádiva que é você ser pai? Eu quero fazer uma live sobre isso, sobre ser pai, sobre ser mãe. Você já pensou na dádiva que é você receber nas suas mãos um ser humano cuja sua responsabilidade é fazê-lo o melhor ser humano possível? Veja, eu não disse que o seu projeto é formá-lo. Não, é torná-lo a partir das condições existenciais que você tem num ser humano. Olha que coisa bacana isso, né? Talvez e é o propósito de muitas pessoas, é dedicar-se a uma educação bacana, dedicar-se a uma educação inclusiva, a uma educação não preconceituosa, uma educação cheia de possibilidades, fazer com que as pessoas entendam a vida a partir desse contentamento. Agora, olha que coisa maluca, muitas vezes, e eu tenho recebido isso nos settings, tanto da psicanálise quanto nos settings de coaching, eu tenho recebido gente que ganha de presente uma BMW, mas reclama da ausência do pai. E eu conheço muitos pais, do sentido amplo da palavra, que dão tudo para os seus filhos, mas não se dão. E gera nessa outra pessoa um conceito de eterna insatisfação. Então tem uma pergunta aqui que a gente precisa fazer se a gente quer entender o conceito de contentamento. Quando é que a gente vai dizer chega, basta, tá bom, eu não preciso mais? Se eu ganhasse 5 mil reais, eu ficaria feliz. Aí você ganha 5 mil reais e diz, não, mas agora eu preciso ganhar 10. Não, mas eu preciso ganhar 20. Não, mas eu preciso ganhar 50. Não, eu preciso ganhar 100. A pergunta agora é quando é que você vai olhar para aquilo que você tem, para aquilo que você ganha, e vai dizer o seguinte: nossa, eu estou tão satisfeito, eu estou bem, eu não preciso mais, eu estou bem. Eu conheci um senhor que, por razões da sua própria intimidade, ele é vivo, existe, eu não vou dizer o nome dele, mas esse senhor era um missionário, e ele vivia das ofertas que as pessoas davam para a causa que ele desenvolvia. E ele tinha uma relação de contentamento com as coisas muito bacana, né? Uma relação plena de contentamento, né? E eu me lembro de uma história dele que o nível de veracidade dessa história cresce porque foi contado por outros acerca dele e pelo cara que sofreu a consequência dessa ação de contentamento dele. Ele, um certo dia, ele olha na conta bancária dele e tem lá 5 mil dólares depositado na conta dele, que ele não estava esperando. Ele não estava esperando. Aí ele chega para a esposa e diz para a esposa o seguinte: diz, querida, eu estou vendo o extrato da nossa conta aqui, foi feito um depósito de 5 mil dólares na nossa conta, e eu não sei, você sabe de alguma coisa? Aí a esposa dele diz, não. Então o que nós vamos fazer? Aí ele diz o seguinte: vamos deixar esse dinheiro quieto aí, porque em algum momento vai aparecer a razão pela qual ele apareceu na nossa conta. E passou-se um tempo, né? Ele dava aula numa faculdade, numa faculdade. Um belo dia ele chega na faculdade um pouco mais cedo e vai à capela da faculdade. E olha que ele chega na capela da faculdade, ele descobre lá uma pessoa que estava na sua meditação falando, né, de quão difícil estava sendo manter aquele curso, porque ele não tinha dinheiro, porque a situação estava difícil, e ele precisava pagar a faculdade, e ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, etc, etc, etc. E ele ficou quietinho ali, esperando aquela pessoa terminar a sua meditação e essa confissão. Quando a pessoa ia saindo da capela, ele bateu no ombro dela e disse: olha, eu estou sentindo que o seu problema está resolvido, porque depositaram 5 mil dólares na minha conta e esse dinheiro é o que eu quero lhe dar para que você conclua os seus estudos.
Repare, é uma pessoa que sabe lidar com a abundância. Ele não precisava daquele dinheiro. As necessidades e os desejos dele estavam todos satisfeitos e de repente apareceu $5.000 a mais na conta dele e ele tinha consciência de que aquilo não era útil para ele naquele momento, a não ser útil para alguém, ser veículo, né, disso para alguém. Às vezes eu me pergunto isso, né? Será que a gente consegue ter essa noção de contentamento no sentido de você ser capaz de servir a alguém e não transformar toda a sua relação em relação monetarizada? Quer dizer, veja, uma das perguntas mais difíceis para mim de escutar é quando uma pessoa, nas situações mais estranhas, elas perguntam: quanto é que eu vou ganhar com isso? Nada. Nada. Você vai fazer isso ou não vai fazer isso, mas você não vai ganhar nada com isso. Ou seja, eu preciso saber também lidar com a abundância, mas lidar com a escassez. Eu preciso saber como é que eu sou grato àquilo que eu recebi de graça. Um tempo atrás eu conversava com os alunos e trabalhávamos um pouco esse conceito, e aí um dia eu perguntei num debate que nós estávamos tendo na sala, eu perguntei para os alunos, eu digo: me conte uma coisa, vocês têm consciência de que tudo que está acontecendo com vocês dentro desta sala de aula lhes foi dado? Vocês não lutaram por nada disso. Vocês estão numa faculdade caríssima, fazendo um curso caro. Vocês estão com carros aí no estacionamento, carros importados, carros caros. Vocês estão com roupas caras, com roupas de grife. Vocês, isso foi tudo dado para vocês. Foi seu pai que deu, foi sua mãe que deu, foi o seu avô que deu. Você, em algum momento da sua vida, você vai gerar recursos para dar para as outras pessoas isso. Mas você já parou para pensar que não foi pelos seus méritos que você tem isso? Você tem o carro que tem, menino de 20 anos. Não é porque você merece, é porque seu pai lhe deu. Você tem consciência disso? Quando eu tenho consciência disso, eu recebo esse carro e desenvolvo a gratidão. Então, olha que coisa bacana. Primeiro, eu preciso entender que estar contente é saber que vai passar. Essa dor que você está sentindo agora vai passar. Mas a segunda coisa é, se você é uma pessoa que vive em estado de contentamento, saiba que o seu propósito de vida é ser vida a serviço da vida. Não é monetarizar tudo. Não é querer ganhar tudo o tempo inteiro. Porque associado a isso vem a terceira coisa: estar contente é estabelecer uma relação de gratidão com a vida. Mas é saber lidar com todas as coisas, porque fomos feitos para servir. Fomos feitos para servir. Meu sogro dizia uma frase que eu acho que não é dele, mas eu escutei da boca dele: quem não vive para servir, não serve para viver. E esse projeto de servir é o projeto de estar a serviço do outro, naquilo que o outro precisa de mim, porque isso é recíproco. Eu vivo numa rede de relações e eu preciso dos outros. E quando essa relação se estabelece, o contentamento se instala. E aí, se eu tenho abundância de comida, eu agradeço. Se tem escassez de comida, eu aprendo a lidar com isso e agradeço a aprendizagem. Porque contente, do ponto de vista linguístico, é contenere. Ou seja, contente é aquela pessoa que tem nas mãos algo, que recebe, ou tem nas mãos algo que dá. E quando essa reciprocidade está presente na minha emoção, no meu consciente, eu consigo fazer com que a vida seja absolutamente encantadora, apesar das tragédias. Então veja, quando eu sou capaz de manter os meus estados de virtude diante de todas as situações, retirando delas as lições e o seu propósito, na medida que eu consigo discerni-los, eu estou vivendo uma vida em contentamento.
Portanto, eu tenho consciência de que nesse momento eu não estou feliz. Mas este momento vai passar e vai deixar em mim profundas aprendizagens, que vai me levar no futuro a poder compartilhar isso. Olha que coisa legal, né, gente? É por isso que em algumas culturas, lamentavelmente na nossa não, em muitas culturas, a valorização da experiência de vida, do que eu chamo de capital existencial, faz com que as pessoas venerem os mais experientes, porque os mais experientes têm um olhar sobre a vida conforme viveram. Então veja, eu já conversei com pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial. E aí as pessoas dizem de como elas conseguiram viver aquilo. Gente, eu nunca passei por uma guerra mundial, eu nunca passei por um estado de escassez. Eu nunca passei por bombas caindo na minha cabeça. Mas tem pessoas que passaram por isso. E são capazes de trazer essa experiência, dizendo, olha, muitas vezes a nossa dignidade era a única coisa que nos restava diante dos bombardeios. A nossa dignidade era a única coisa que nos dizia para, olha, resista, 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 mesmo que você morra. E se você morrer em estado de resistência às virtudes, isso é ser contente. Então, pressupõe a integridade do ser em fazer escolhas e sustentá-las a partir da sua autonomia para com elas reconstruir tudo o que a vida nos oferece de desafio. Ou seja, é ser capaz de integralmente fazer escolhas e ser capaz de sustentá-las ao longo da vida. Portanto, quando eu associo a inteligência relacional a nossa capacidade de ser contente e de estar contente, eu entendo que estar contente é um estado ou um modelo mental que a gente aprende a olhar a vida a partir das coisas que cremos. Então, quando eu sou capaz de discernir as coisas que eu creio e formatar o meu modelo mental a partir destas coisas, eu aprendo a estar em estado de contentamento, entendendo que as coisas que eu creio estão sustentadas nas chamadas virtudes universais. Contentamento envolve todas as emoções, porque nos conecta com o nosso propósito. Portanto, o contentamento pressupõe alegria, pressupõe tristeza, pressupõe dificuldade, pressupõe abundância, pressupõe escassez, pressupõe doença, pressupõe saúde. Eu tive um amigo que era difícil conversar com ele, porque ele estava sempre ligado em alguma coisa, e a 120 por hora, e ele não tinha tempo para nada, e para nada, e para nada. Um belo dia, ele tinha uma agenda maluca para cumprir, e aí, por um descuido qualquer, uma fatalidade, ele acabou tropeçando, caindo e quebrou a perna, e ele quebrou uma perna quebrada feia, e foi para o hospital, e o médico disse, 30 dias com o pé virado para cima, não pode nem sonhar em chegar perto do chão. Eu me lembro que eu fui visitá-lo, gente, isso já tem 30 anos. Eu lembro que eu fui visitá-lo e ele dizia assim, agora eu tenho que ficar quieto. Né? E aí, na outra visita, ele diz, olha, agora eu aprendi que o meu ativismo não faz grandes diferenças, porque inesperadamente eu tenho que ficar parado. E eu quero agora aprender a ficar parado. Então, veja, a Débora está perguntando se o contentamento pode ser convergente com a inteligência emocional. Claro que sim, claro que sim. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas são pessoas contentes, que às vezes podem estar felizes ou não. Com certeza, Débora, é isso, ela é altamente convergente. Então, veja, ser contente envolve todas as emoções, é eu saber lidar com tudo. Uma pessoa querida morreu. Se eu sou uma pessoa contente, eu entro em processo de tristeza, eu celebro o meu luto, mas eu aprendo a lidar com isso, porque essa pessoa
foi extremamente importante para mim, porque ela trouxe a sua vida ao meu conhecimento, e eu sou capaz agora de agradecer por aquele tempo que ela passou comigo, mesmo que tenha sido curto. Sustenta-se na coerência com a missão de vida. Portanto, as pessoas contentes evitam os atalhos duvidosos, evitam vantagens absurdas. As pessoas contentes seguem o caminho da coerência, da profundidade e da consistência. Mas, acima de tudo, seguem o caminho da satisfação e da gratidão. Portanto, eu tenho noção de que eu posso dizer não. Então não é porque você está me oferecendo 100 mil reais que eu vou aceitar 100 mil reais. Eu estou precisando mesmo disso. Distribua isso, faça qualquer coisa, sei lá eu. Mas eu preciso ter consciência de que em algum momento eu posso dizer não. Gente, a gente tem nas nossas casas coisas que a gente nunca usa, que a gente não... A pergunta é por que a gente não distribui? Por que a gente não aprende a viver a partir da satisfação e da essencialidade, que é uma das condições do contentamento? Vincula-se ao que é humano e vincula-se ao que é natural. Portanto, quanto mais natural eu sou, quanto mais humano eu sou, mais eu expresso o meu contentamento pela forma de ver. E eu quero fechar isso, dizer que o contentamento também se desenvolve a partir do entendimento de que tudo tem seu tempo e todo tempo tem o seu tudo. Tudo tem o seu tempo e todo tempo tem o seu tudo. Portanto, vamos viver intensamente cada momento, porque cada momento é único e não se repetirá nunca mais na nossa vida. Ser contente é concentrar-se no agora, que é a convergência do eu e do outro, na aprendizagem que o passado me traz para me possibilitar contribuir nas construções do futuro. Eu vou repetir isso. Estar contente é centrar-se no agora, que é a convergência da minha relação comigo mesmo e com os outros, a partir de todo o meu capital existencial aprendido ao longo da minha vida, que me permite agora olhar para o futuro como uma possibilidade a ser construída. Por isso, ser contente é fundamentalmente diferente de ser feliz ou ser triste. Por isso é que eu quero reafirmar: às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou melancólico, às vezes eu tenho abundância, às vezes eu tenho escassez, às vezes eu tenho saúde, às vezes eu tenho doença, mas em todo tempo eu sou contente. Assine o nosso canal, clique lá no sininho para você receber as nossas notificações, se inscreva. Qualquer coisa, me acesse através das redes sociais, eu estou aqui para a gente conversar, bater papo, é isso que eu gosto de fazer. Faça isso. Nos acesse através das redes sociais, através dos nossos livros, homeroreis.com. Tem lá todas essas coisas. E eu estou sempre à disposição de vocês, relembrando que essa live estará disponível hoje, amanhã, e a partir de segunda-feira, gravada no YouTube, no nosso canal no YouTube, para você poder assistir, divulgar, comentar com os amigos, discordar, mas continuemos juntos, porque é assim que aprenderemos a caminhar contentemente, vida a serviço da vida. Um grande beijo para você. Eu estou encerrando, porque agora eu vou virar marceneiro. Tchau!